Jesus ensinou a lei da atração e outras leis universais que nós podemos usar, e eu vou te provar. Eu vou te provar isso com base na Bíblia, que Jesus não apenas ensinou a lei da atração, ele esperava que você usasse, ele ordenou que você usasse. E eu ouso ir mais longe e vou te provar nesse vídeo. Eu vou te provar que cristão pode sim usar a lei da atração, que cristão deve usar a lei da atração e que o pecado é não usar essa lei a nosso favor. É pecado porque ele nos mostrou como usá-la. E antes de eu te explicar tudo isso, tem uma coisa que aconteceu comigo numa madrugada do ano de 2002, quando eu tinha 21 anos de idade, e que eu nunca contei publicamente. E eu vou te contar daqui a pouco. Mas antes de eu te contar o que aconteceu naquela madrugada, eu quero que você entenda uma coisa. Algumas coisas que a gente acredita, a gente nem lembra mais quem foi que nos ensinou. A gente simplesmente carrega, e carrega como se fosse verdade. E você pode passar a vida inteira carregando uma crença que não é sua, ou seja, acreditando em algo que nem vem de você e você nem sabe por que você acredita, que alguém plantou em você e que está impedindo você de viver a vida que Deus preparou para você. Wallace D. Waters, em seu livro A Ciência de Ficar Rico, por exemplo, ele fala que a riqueza, a prosperidade é um direito divino. E eu vou além. Riqueza, felicidade, saúde, amor, harmonia, é um direito divino. Eu tenho o direito de ser feliz. Escreve nos comentários assim, ó. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho direito à saúde plena. Eu tenho direito a bons relacionamentos harmoniosos e amorosos. Eu tenho direito à riqueza. Isso aconteceu comigo. Eu tinha essas crenças ruins. Eu aprendi isso muitos anos depois. Isso que você começou a destravar quando você escreveu aqui. E eu tô vendo uma galerinha aí que não teve coragem de escrever. Ficou olhando para mim assim, ó, na dúvida, travou na hora de escrever. E talvez isso tenha acontecido e esteja acontecendo com você. Então faz o seguinte, respira fundo. Senta confortavelmente. Se quiser, pega um papel e uma caneta, se você é daquelas pessoas que gosta de anotar. Coloca o celular no silencioso agora e me dá alguns minutinhos da sua vida. Porque o que você vai entender aqui nesse vídeo pode mudar completamente a forma como você ora, pode mudar a forma como você lê a Bíblia, pode mudar a forma como você se relaciona com Deus. Deus é perfeito. Escreve aqui. Deus é perfeito. Se você acredita que Deus é perfeito, escreve, já deixa seu like. E principalmente isso que você vai aprender aqui pode mudar a forma como Deus consegue agir na sua vida. E isso aqui, ó, vai explodir sua cabeça. Por quê? Por que eu digo mudar a forma como Deus pode agir na sua vida? Porque você vai aprender a ajustar a sua vibração. E mudando a sua vibração é quando ele consegue agir mais na sua vida. Se você está chegando agora, deixa eu me apresentar. Como é que você está? Tudo bem? Prazer. Meu nome é Edson Burger. Eu sou professor de programação neurolinguística, sou presidente da Sociedade Internacional do Mindset. Somos hoje uma das 3 maiores escolas de programação neurolinguística da América Latina. Por isso que aqui tem uma linda águia. Nossos alunos de programação neurolinguística são chamados as águias da PNL. Cadê as águias? Escreve aqui. Eu sou uma águia da PNL. E eu também sou professor, sou autor de diversos livros. Estou lançando no próximo mês o meu 16º livro. Cadê ele? Está aqui, ó. O Guia Secreto de Códigos de Grabovoi, esse livro fantástico, meu 16º livro, e sou autor do novo Código da Manifestação, best-seller, o livro mais vendido do Brasil no ano passado da Lei da Atração. Eu ensino isso aqui porque é minha paixão. E esse vídeo, eu venho querendo gravar ele há muito tempo.
Mas eu tenho uma intimidade muito grande com Deus e eu sentia que não era a hora certa. E essa semana Deus tocou meu coração e eu decidi gravar. Então vamos lá. Tudo começa lá em 2002. Eu tinha 21 anos de idade, estava perto de fazer 22 já, e eu estava num momento muito particular da minha vida, um momento de busca, um momento de descoberta, buscando entender quem eu era nesse planeta, quem eu era espiritualmente, buscando entender o que Deus queria de mim. E como muita gente que está nessa fase de busca espiritual, eu comecei a interpretar algumas coisas de um jeito que eu sei que estava errado, olhando com a visão que eu tenho hoje, por exemplo. Eu comecei a achar que o dinheiro era uma coisa suja. Eu me lembro de ter assistido o filme de São Francisco de Assis, Irmão Sol, Irmão Lua. Eu nasci no dia de São Francisco de Assis, eu nasci no dia 4 de outubro. Que dia você nasceu? Coloca aqui nos comentários o dia que você nasceu. Vamos bater um papo aí, quero saber. E aquilo me tocou muito, eu me identificava muito com o Francisco e eu comecei a achar que o dinheiro era uma coisa suja, que o mundo era um lugar horrendo, que prosperar era ruim, que os ricos eram maldosos, que querer prosperidade era pecado, que tudo tinha que ser dividido igual entre todos os seres humanos. Para quê? Essa coisa absurda de dinheiro, que servir a Deus de verdade significava abrir mão das coisas materiais. Você já pensou assim? Você já teve uma reflexão como essa? Passou por uma fase da vida assim? Talvez algumas pessoas podem ser essa pessoa que esteja passando isso por isso agora. E olha, quero deixar um recado aqui. Os comentários estão abertos aqui para qualquer tipo de opinião. Eu quero bater papo com você. Eu vou ler todos os comentários, vou procurar responder o máximo que eu puder também, vou interagir com vocês e com base nos comentários, eu vou também extrair boas perguntas para responder no dia 16 de maio, que eu vou fazer o reset vibracional. Então, pergunta, comenta, mas estamos falando sempre de comentários com foco no positivo, comentários educados, e você tem todo o direito de discordar de mim de qualquer assunto. Eu adoro pessoas que trazem um pensamento diferente. Esse vídeo também não é um vídeo religioso, porque eu não trago aqui esse viés. Eu sou cristão e estou trazendo o meu ponto de vista, o que eu estudei, o que eu aprendi, e todos são bem-vindos aqui. Cristãos, se você é budista, se você é muçulmano, se você é umbandista, se você é de qualquer religião, inclusive comenta aqui, quero saber, vamos bater esse papo. Esse vídeo vai ser muito interativo, eu quero conversar com você. E se você é cristão como eu, e é difícil para você aceitar que as pessoas têm outras religiões, que essas pessoas podem interagir com a gente, vir aqui falar de Jesus, explorarmos o que Jesus nos ensinou. Se é difícil para você aceitar isso, talvez esse não seja o melhor vídeo para você, né? Porque aqui é um ambiente em que nós nos respeitamos. Então, qualquer comentário respeitoso será bem-vindo. Cadê minha base forte? O pessoal que me acompanha mais. Se alguém tiver algum comentário desrespeitoso aqui, lembra, a gente nunca critica, não agride, a gente recebe, acolhe, trata com carinho qualquer tipo de comentário. Vamos lá. Voltando àquela minha situação. Eu estava com 21 anos de idade, com voto de pobreza. Eu fui longe. Eu fiz esse voto, voto de pobreza, igual São Francisco de Assis. Fiquei alguns meses sem encostar no dinheiro. E aí eu te pergunto, você acha, agora eu quero a sua opinião, hein? Você acha que um voto de pobreza como esse que eu fiz naquela época te aproxima ou te afasta de Deus? Bom, vamos lá. Existem pessoas que são dedicadas à fé. Existem algumas pessoas que vivem no monastério, que têm uma vida religiosa, que fizeram esse voto como uma forma, um estilo de vida. Mas não era o meu chamado, eu estava vivendo em sociedade. E a pergunta é aqui. Por exemplo, o Frei Gilson, ele é católico, cristão, e é da ordem carmelita. Eles fazem voto de pobreza e vivem uma vida de contemplação, tem a ver com o estilo deles. E talvez eu até viveria daquele jeito, mas não era esse o meu questionamento. E também não é esse o questionamento do Frei Gilson, por quê? Ele vive em voto de pobreza, mas ele não ensina que todos têm que fazer voto de pobreza, que o mundo inteiro tem que ser pobre, dividir todas as coisas, que o dinheiro não é importante. Ele escolheu isso como chamado dele, do grupo dele, mas ele também entende
que a riqueza, a prosperidade, vivermos em sociedade, prosperarmos é bacana. Então, vamos entender isso por esse ângulo. Eu vou te contar o que aconteceu comigo e você vai entender por que eu fiz essa pergunta. Como eu disse, eu fiquei 2 meses sem sequer encostar no dinheiro. 2 meses. Eu não pegava numa nota, não pegava numa moeda, não passava um cartão. Se alguém me oferecia dinheiro, eu pedia para colocar na mesa, não tocava. Se eu precisava comprar alguma coisa, eu pedia para outra pessoa fazer isso para mim. Parece doideira, né? E eu achava que eu estava me purificando. Eu achava que Deus estava olhando para mim lá de cima e dizendo: olha que filho dedicado, olha que filho que abriu mão de tudo para me servir. Eu achava que eu estava no caminho para agradar a Deus. Pois é, hoje olhando para trás eu vejo que eu não estava nesse caminho. Eu estava numa prisão. Eu estava numa prisão e eu nem sabia. Antes de eu te contar o que aconteceu para eu sair daquela prisão, eu preciso que você entenda uma coisa. A maioria das prisões espirituais que a gente vive, a gente entrou nelas achando que estava entrando no céu, que era o caminho para a santidade. A gente foi ensinado a confundir sofrimento com santidade. A gente foi ensinado a confundir escassez com humildade. É mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no buraco de uma agulha. Será que a interpretação é que a riqueza é ruim? A gente foi ensinado a confundir, abrir mão da vida com servir a Deus. E aí, a gente passa anos das nossas vidas, décadas das nossas existências, numa prisão que a gente acha que é o altar. E eu vou te contar daqui a pouco quem foi que abriu a porta da minha prisão em uma noite, uma única noite do ano de 2002. Mas antes de eu te contar isso, eu preciso te mostrar uma coisa que está escrito na Bíblia há mais de 2000 anos e que mudou completamente a minha relação com Deus e com sua palavra. Mateus, meu evangelista preferido. Você tem um evangelista preferido? Mateus é o meu evangelista preferido. Me conta nos comentários aqui, qual é o seu? Mateus 7:7. Jesus está ensinando e ele diz 3 palavras: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. O que ele está dizendo? Bate e pede que você vai receber. Busca e você vai encontrar. Presta atenção no que Jesus fez aqui, porque a maioria das pessoas leu essa frase a vida inteira e nunca viu o que realmente está escrito aqui. Jesus usou 3 verbos: pedir, buscar e bater. 3 verbos no imperativo. Imperativo é ordem. Não é, se você quiser, talvez funcione. Não é, tenha fé passiva, espera, talvez aconteça. Não é, olha, pede, bate, e se Deus quiser, será feito. É isso que ele fala? Jesus é categórico. Pede, busca, bate. Jesus não te mandou esperar. Jesus não te mandou agir. A maior parte da humanidade, quando não consegue as coisas, tem medo das coisas ou tem uma dúvida interna, não tem fé. A pessoa diz: ai, se Deus quiser. Vou te contar um segredo. Sempre que você tem um desejo genuíno, algo que você quer para sua vida, algo que é positivo para você, para sua família, para a sociedade, coisas boas. Eu não estou falando de desejos baixos, estou falando de coisas boas. Um desejo de prosperar, de ter uma vida melhor, de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor, de ter mais dinheiro. Sempre que esse desejo surge no seu coração, é Deus que já liberou. Você não pode ter nenhum desejo como esse sem que ele já tenha liberado. Então não precisa mais do se Deus quiser, porque ele quer. E olha só o que está embutido lá dentro. Quando você pede com fé verdadeira, você programa a sua mente para aquilo que você pediu. Quando você programa a sua mente para o que você pediu, você muda a sua frequência vibracional. Todos nós temos um campo vibracional.
E Deus criou as leis que regem o universo e criou um campo quântico. O nosso campo se relaciona com esse campo. Quando você muda a sua frequência, você muda o que você atrai. Quando você muda o que você atrai, a sua vida muda. Isso é como funciona a lei da atração, como nós utilizamos a lei da atração a nosso favor, porque lei da atração não é religião, crença, nem filosofia. Lei da atração é uma das leis criadas por Deus para o funcionamento do universo. Mas isso aqui também é Mateus 7,7. E não tem contradição entre os dois, porque quem ensinou os dois foi a mesma pessoa, foi Jesus. E eu te pergunto agora, se foi Jesus quem ensinou, por que tem tanto cristão com medo de aplicar? Por que tem tanto cristão com medo de achar que também tem poder? Por que tem tanto cristão que reza, mas não acredita que vai receber? Por que tem tanto cristão que pede, mas se sente culpado de pedir? Por que tem tanto cristão que bate na porta, mas se afasta antes da porta abrir? Por que tem tanta coisa que foi colocada na cabeça dele que não é Bíblia, que não é Jesus, que não é Deus, mas que ele carrega como se fosse? E eu vou te falar de onde vem tudo isso daqui a pouco. Mas antes de eu te falar de onde vem tudo isso, olha o que Jesus disse. Marcos 11:24. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-los-ei. Tudo que você pedir em oração, acreditando que vai receber, você vai receber. Olha que Jesus não está falando pede e talvez, não. Crede que recebereis, acredita que vai receber. Tempo verbal, como se já tivesse acontecido. Jesus não disse, creia que talvez aconteça, pede que talvez vai chegar, acredita que pode ser. Jesus disse, creia como se já tivesse acontecido, e aí terá. Isso é o que eu ensino como gratidão antecipada. Cadê o pessoal do protocolo da manifestação 519-7148? Escreve aqui, ó. Eu sou um manifestador. Lá no protocolo, quando a gente chega na chave número 5 da gratidão, é isso que a gente faz. Isso aqui é visualização. Isso aqui é sentir a emoção do desejo realizado antes da realização chegar. E Jesus é tão maravilhoso. Jesus foi tão bom, não é? 100% Deus, 100% homem. Jesus veio, nos ensinou, deu a vida por nós. E Jesus ensinou isso há 2000 anos atrás. Antes de Joe Dispenza, antes de Rhonda Byrne, antes de Bob Proctor, antes de Wallace D. Waters, antes de Edson Burger, antes de qualquer livro de autoajuda existir. A lei da atração não é papo New Age. A lei da atração é Bíblia, foi ensinada por Jesus. Porque pensa comigo, se a lei da atração é uma lei e ela existe, e Jesus entendia de todas as leis que Deus criou, ele nos ensinou a usar essas leis a nosso favor. Como é que nós podemos usar as leis universais para nos tornarmos pessoas melhores e habitarmos esse mundo e evoluirmos espiritualmente? E eu vou te contar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado. Existe uma palavra que Jesus repetiu 3 vezes no mesmo capítulo. E que quando você entender por que ele repetiu 3 vezes, a sua cabeça vai fazer assim, ó. E nunca mais, como aconteceu comigo, nunca mais você vai orar da mesma maneira. Daqui a pouco eu te conto qual é essa palavra. Porque antes disso, eu preciso voltar na história lá de 2002. Aconteceu naquele dia que mudou para sempre o meu jeito de ler a Bíblia, de orar, de interpretar, de sentir Deus. Antes de eu voltar nessa história de 2002, eu preciso te perguntar uma coisa. Você acha mesmo que Deus tem tempo de ficar se preocupando se você vai ou não comprar um carro novo? Você acha mesmo que Deus está lá em cima, no comando do universo inteiro, coordenando
todas as galáxias, vendo galáxias se formarem, vendo gente passando fome de verdade, vendo guerra, vendo doença, vendo dor real. E aí ele para tudo que ele está fazendo para decidir arbitrariamente, sem nenhum conceito, se você merece ou não ganhar na Mega Sena. Não, desculpa se você acredita nisso. Mas colocar Deus nessa caixinha é apequenar Deus, é pensar em Deus como um homem, uma mulher, falha como nós. Deus é muito maior. Eu não consigo conceber o tamanho da inteligência divina. Nós não conseguimos interpretar. E Deus não funciona assim. Deus é perfeito. E essa talvez seja, a primeira grande virada que eu precisei fazer na minha cabeça e você pode estar fazendo na sua agora. Deus não é um despachante. Deus não é gerente de banco. Deus não é zelador da sua vida, vendo se você está se comportando bem para liberar uma bênção ou não. Deus é muito maior do que isso. O que eu estou te trazendo da boa nova é essa. Deus é infinitamente maior. Maior. Pensa no máximo que você pode pensar, no tamanho, na complexidade da inteligência divina, e você não chegou lá ainda, porque é muito maior. Deus criou o universo inteiro. Deus é perfeito, é maravilhoso, e ele criou esse universo regido por leis. Leis que funcionam o tempo inteiro, para todo mundo, sem exceção. Se você acredita ou não em lei de atração, ela está funcionando, é igual a gravidade, Vou pegar minha caneta da manifestação aqui, A caneta 5197148, vou jogar. Caiu. Eu não acredito na gravidade, agora não vai cair, Caiu. As leis funcionam o tempo todo, para todo mundo, sem exceção. A lei da gravidade funciona se você é cristão, se você é judeu, se você é budista, se você é um bandista ou se você é ateu. Se você pula de um prédio, você cai. A gravidade não pergunta a sua religião. E adivinha? A lei da atração também não pergunta. A lei da atração nunca pergunta. A lei da causa e efeito também não pergunta. A lei da vibração também não pergunta. A lei da semeadura também não pergunta. Porque essas leis também foram criadas por ele. E elas funcionam para todo mundo, o tempo todo, sem exceção. Quando você olha para a sua vida hoje, do jeito que está, ela é um retrato fiel da lei da atração. Você atraiu essa realidade que você vive hoje. Edson, mas você acha que eu ia trazer uma realidade dessa para minha vida? Pode ter sido de forma inconsciente, você só não sabia usar isso, mas você criou a realidade que você vive. E aí você quer transferir agora a responsabilidade para mudar isso para Deus? Ou seja, você não está fazendo nada para mudar e você fica pedindo para ele, muda aqui para mim. A minha proposta e a proposta aqui do Clube da Manifestação, se você está chegando agora e está gostando desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal. Você que já é da base forte, deixa o like. A nossa proposta aqui do clube é assumirmos a responsabilidade, nos colocarmos de forma ativa nesse mundo. Deus, eu vou fazer minha parte aqui, vou procurar a minha parte, vou mudar minha vibração. E aí sim, quando eu estou fazendo 100% da minha parte, nunca antes, eu vou pedir a ajuda de Deus. E também posso pedir a intervenção de Deus se eu não estou dando conta de fazer minha parte, mas eu assumo minha responsabilidade. Deus, me dá forças. Porque se eu me conecto nessa vibração e peço ajuda dele, ele sempre ajuda. Eu fiquei emocionado agora. Porque ele sempre ajuda. Isso aqui não estava nem no roteiro que eu ia gravar nesse vídeo. Eu sinto que isso aqui foi ele que disse. Se você não está dando conta, pede para ele. Esse é o momento de pedir. Mas diga, Deus, me ajude a fazer a minha parte. Não faça que eu vou ser um preguiçoso, vou ficar aqui sentado. Não,
Me dá forças para eu fazer minha parte. Deus criou as leis. E se Deus criou as leis, Ele quer que você ignore as leis? Ou Ele quer que você aprenda as leis e use-as a seu favor? A vontade de Deus é que as leis dele funcionem na sua vida. E aí tem um detalhe: muita gente acha que pode controlar tudo o tempo inteiro. Além de tudo, de você estar fazendo a sua parte, existe o karma, do que já foi criado e está no campo da lei da atração, e existe também a vontade de Deus do tempo das coisas. Muitas vezes você quer alguma coisa, Deus, inclusive, já interveio para isso acontecer e você acha que você quer controlar e fica querendo controlar o tempo das coisas. Respeita a vontade dele também. E quando você usa a lei da atração com fé verdadeira, ou seja, você usa o conceito da lei e usa o seu poder subconsciente, o seu poder vibracional para influenciar a lei da atração com fé verdadeira, você não está desafiando Deus. Você está honrando Deus. Você está dizendo: eu entendi o que o Senhor criou e eu vou viver de acordo com o que o Senhor desenhou para mim. Isso é o oposto do pecado, isso é obediência espiritual sofisticada. É você entender que você cocria a realidade com Deus. Ele criou o mundo todo para nós, com grande amor, e falou: vão lá, prosperem. E aí que eu preciso te falar uma coisa que talvez possa incomodar muita gente. Mas eu não estou gravando esse vídeo aqui para agradar ninguém. Eu estou gravando para te libertar. Tem muita gente que não quer que você acesse esse conhecimento. Tem muito líder religioso que não quer. Tem muito líder político que não quer. Tem uma indústria inteira que não quer. Eu vou te explicar por quê. Porque uma pessoa livre, olha a águia ali, ó, o símbolo da nossa liberdade mental. Uma pessoa livre não é uma pessoa controlável. Uma pessoa que entende como funciona a própria mente não obedece cego. Uma pessoa que entende as leis universais não fica esperando alguém liberar uma bênção para ela. Uma pessoa que sabe que Deus já lhe deu o poder não troca o poder de Deus pelo poder de um homem. E tem muito líder religioso por aí que não está colocando o poder em Deus. Ele fala: não, cuidado, ó, não pode usar a lei da atração, todo o poder é de Deus, mas vem cá, tudo passa por mim. Ele quer o poder nele. Ele não quer que você descubra que você tem relação íntima com Deus também. Esse líder está colocando o poder nele. Ele está dizendo: você só chega a Deus se passar por mim. E olha, Jesus rasgou o véu do templo no momento em que ele morreu. Está na Bíblia, está lá em Mateus, meu evangelista preferido. 27:51. O véu se rasgou em dois, de alto a baixo. Aquele véu era o que separava as pessoas do altar mais sagrado. E Jesus rasgou para dizer para você que você não precisa mais de um intermediário. Você acessa Deus diretamente. E tem gente que está costurando o véu de novo e te cobrando para deixar você passar. Mas olha como Deus é perfeito. Deus é perfeito, escreve aqui, Deus é perfeito. Wallace D. Waters, em um livro de 1910, chamado A Ciência de Ficar Rico, inclusive foi o livro que inspirou a Rhonda Byrne a escrever o livro O Segredo, documentário. Já viu esse documentário? É muito bacana. Wallace D. Waters, nesse livro, A Ciência de Ficar Rico, ensina algo muito bonito. Ele diz que nós somos ensinados, principalmente nas religiões, que devemos ser pobres para agradar a Deus. E ele prova ao longo desse livro, que nós já estudamos no nosso CAR 369, na comunidade Atraindo a Riqueza 369, que, na verdade, é o oposto disso.
Mas tem uma coisa que está nas escrituras e que vai muito além do que o Wallace Waters falou. Está lá em Romanos 8:28, está escrito assim, ó: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive os líderes religiosos mal intencionados, inclusive os líderes políticos manipuladores, inclusive as indústrias que querem te manter doente, dependente, desinformado. Deus é tão perfeito que Deus usa todo mundo para ser feita a sua vontade. Ninguém pode ir contra ele, nem os mais baixos podem ir contra Deus. Até os mais baixos fazem a vontade de Deus sempre. A pessoa pode estar errada, achando que está sendo esperta, e Deus está usando ela para cumprir um propósito maior que ela nem sabe. José, no Antigo Testamento, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Anos depois, quando virou governador do Egito e reencontrou os irmãos que tinham feito aquilo com ele, ele disse uma frase que está lá em Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Então, quando você ouvir alguém querendo te manipular, em nome de Deus, respira fundo. Não adianta você aqui ficar querendo também abrir os olhos das pessoas. Olha, cuidado, você vai só arrumar confusão. Cada um tem que abrir os olhos por conta própria. É assim que funciona. Então, não fica com raiva. Lembra, Deus está usando essa pessoa também, de um jeito que ela nem entende. E você só precisa acordar. E não precisa acordar ninguém. Eu tô aqui gravando esse conteúdo, por isso que eu relutei em gravar esse conteúdo. Faz anos que eu estou com esse conteúdo pronto na minha cabeça para gravar e eu estava relutando. Mas de alguma maneira eu me sinto pronto para soltar esse conteúdo. Porque eu também não quero acordar aqueles que não estão preparados para acordar. E eu acredito que se você chegou nesse vídeo, inclusive eu quero que você dê like, que você compartilhe, porque se você chegou nesse vídeo é porque você tem um nível de consciência adequado para entender o que eu estou dizendo. Acertei? Então, quando você for compartilhar também, cuidado, eu não quero que você compartilhe esse vídeo com ninguém que você fala, ó, abre o olho. Não, não vai funcionar. Essas pessoas vão vir aqui, não tem nível de consciência, talvez não entenda nada do que eu estou falando, vem me agredir ou agredir os outros que estão nos comentários. Se você estiver sentindo esse desejo genuíno em alguma parte de você de compartilhar esse conteúdo, só compartilhe com pessoas que você acredita que tenham nível de consciência para entender isso aqui e para acordar. Acordar para entender que a chave da sua vida está na sua mão. Não está na mão de um líder religioso. Não importa qual seja a sua religião, tá? Eu não estou falando só do universo cristão também, não. Não está na mão do político. Não está na mão da indústria. Está na sua mão. Você é importante para Deus. Deus colocou aí, na sua mão. Você dá conta de aceitar isso? Que você está no mesmo nível perante Deus? Que você é a pessoa mais importante do mundo para Deus? Porque todos somos importantes iguais. E é por isso que eu defendo com unhas e dentes que a PNL, a Programação Neurolinguística, olha a nossa águia ali, deveria ser ensinada nas escolas, porque a PNL é uma ferramenta que nos ajuda a pensar com mais clareza, a controlar as nossas emoções, a parar de sofrer com medos, traumas, fobias, lembranças doloridas do passado. Inclusive, no próximo sábado, dia 16, me conta o dia que você está assistindo esse vídeo. No dia 16 de maio vai começar uma jornada de 21 dias, chamada Reset Vibracional, em que a gente vai apagar todas essas coisas do passado com programação neurolinguística. Inclusive, eu vou sortear uma águia igual essa aqui, ó, ao vivo. Quem tiver ao vivo vai concorrer a essa águia. Agora, por que não se ensina inteligência emocional e programação neurolinguística nas escolas? Porque uma pessoa livre não é uma pessoa controlável. E o sistema não foi desenhado para te libertar.
O sistema foi desenhado para te manter dócil, dependente, consumindo, doente. Doente sem morrer, mas doente gastando. A indústria farmacêutica não quer que você se alimente direito, que você beba água, não quer que você durma bem, não quer que você faça atividade física, que você medite, que você tenha uma vida saudável, que a sua vibração. O status quo que controla o mundo não quer permitir que a média da vibração da humanidade passe de um determinado ponto. Porque pessoa saudável, pessoa que vibra alto, não precisa de remédio. A indústria do fast food não quer que você cozinhe em casa, a indústria do entretenimento não quer que você medite em silêncio. E muita gente que está no púlpito também não quer que você acesse o seu próprio poder. Porque se você acessa, você não precisa mais dele. Eu vou te falar mais disso e sobre muita coisa profunda daqui a pouco. Mas agora eu preciso voltar em 2002. Eu preciso te contar o que meu pai me disse numa frase que mudou a minha vida para sempre, que talvez seja a frase que me trouxe aqui nesse dia gravando esse vídeo. 2002. Eu estava com 21 anos de idade, 2 meses sem encostar no dinheiro. Eu morava com meu pai, com a minha mãe, e minha mãe aposentada, com salário de aposentado, meu pai trabalhando como camelô, com 2 joelhos quebrados, problemas de saúde, vivendo uma vida muito difícil. E ele tinha dificuldade de locomoção, cada passo doía muito, e ele continuava trabalhando naquela esquina com a banquinha, porque ele precisava trazer o alimento para dentro de casa, porque ele tinha responsabilidade, porque ele tinha um filho de 21 anos de idade, morando com ele, que estava fazendo voto de pobreza. E aí, num desses dias, meu pai me chamou, me deu dinheiro, me disse: filho, vai lá no mercado fazer umas compras. Eu olhei para ele, ainda bravo, e disse: pai, você não sabe que eu estou fazendo voto de pobreza, eu não posso encostar em dinheiro. Fui até meio grosseiro. Eu estou fazendo uma jornada espiritual e você não respeita, eu fiz um voto. Meu pai me olhou no olho, com a sabedoria de um ancião. Daquele jeito que só pai olha para um filho, sabe? Quando o filho está enganando a si mesmo. E ele disse uma frase que eu vou levar para o resto da minha vida. Ele disse: deixa eu ver se eu entendi. Você então não pode pegar nesse dinheiro. Então eu, que tenho os 2 joelhos quebrados, que tenho dor para andar, vou pegar esse dinheiro que eu fiquei naquela esquina debaixo de chuva para ganhar, vou até o mercado, vou fazer as compras, vou carregar tudo de volta para casa, vou preparar o alimento e vou colocar na mesa para o bonitão comer, para ele honrar a sua jornada. É isso que você está dizendo, meu filho? Aquilo foi um chacoalhão, imagina. Um tremendo chacoalhão. Aquilo me chacoalhou de uma forma que eu não consigo nem te explicar em palavras, porque naquele momento eu vi. É como se eu pudesse ver a Matrix. Eu vi que meu voto de pobreza não estava me aproximando de Deus. Estava me transformando num preso para quem eu mais amava. Estava me transformando em alguém incapaz de servir. Estava me transformando em alguém incapaz de honrar o sacrifício do meu próprio pai. E eu te pergunto, será que essa é a vontade de Deus? Que você seja um peso? Que você seja incapaz de cuidar de quem você ama, de quem precisa de você? Que você fique esperando o sacrifício dos outros? Porque você se convenceu de que pegar no dinheiro é pecado, do que ganhar dinheiro é pecado? Não! Essa não é a vontade de Deus, essa nunca foi a vontade de Deus. Naquela noite,
Eu peguei o dinheiro, eu fui no mercado. Depois daquela conversa com meu pai e de ter rompido o meu pacto de não tocar em dinheiro, eu fui num canto da casa onde tinha uns livros. Eu tinha trabalhado como camelô vendendo livros na rua e tinham sobrado alguns livros quando eu parei com isso. E eu fiquei olhando para aquela pilha de livros procurando alguma coisa. Eu não sabia por quê, mas alguma coisa me levou até ali. Eu tinha feito uma oração, conversado com Deus, pedido um sinal, pedido um caminho, e eu fiquei ali olhando para aqueles livros. E eu peguei um livro escrito por uma mulher cristã, uma pastora, chamada Catherine Pounder. O livro se chama As Leis Dinâmicas da Prosperidade, de Catherine Pounder. Eu comecei a ler esse livro por volta das 10 da noite, e quando eu olhei o relógio, eram 10 da manhã. Virei a noite inteira lendo esse livro, quase 12 horas seguidas ou mais. E quando eu fechei aquele livro, na manhã seguinte, eu não era mais a mesma pessoa. Naquela manhã, eu decidi sair para trabalhar, peguei um dinheiro com meu pai, fui no mercado novamente, fiz mais compras, organizei a casa, ajudei, montei a barraquinha de camelô dele mais cedo, antes dele chegar, e já fiquei lá, coisa que eu não fazia há muito tempo para ele, já começando a fazer vendas. Naquele dia eu cozinhei, coloquei na mesa. Eu sentei do outro lado dele, eu olhei nos olhos dele e eu disse: pai, obrigado pelo chacoalhão de ontem. Hoje eu entendi. E foi naquele dia, naquela manhã específica de 2002 que eu decidi. Eu decidi que nunca mais ia ser um peso para ninguém. Eu decidi que eu ia trabalhar, eu decidi que eu ia prosperar e que eu ia usar as leis de Deus a meu favor, porque Deus fez as leis. Eu decidi que eu ia ser rico e que esse dinheiro ia servir para honrar Deus de verdade. Não ficando longe dele, mas usando ele para construir, para abençoar, para ajudar, para multiplicar. E olha como Deus é perfeito. Em pouco tempo depois, eu arrumei um emprego. Eu comecei a me relacionar com o dinheiro de uma forma totalmente diferente. Eu comecei a estudar as leis universais com profundidade, manifestei um emprego. E eu estou aqui hoje, 23 anos depois, gravando esse vídeo, falando com você, ser humano especial e de elevada consciência, que está aqui compartilhando esse conteúdo na nossa egrégora do Clube da Manifestação. Você já assinou a lista de presença? Tem uma lista de presença aqui na descrição desse vídeo. Eu decidi falar da lista de presença, inclusive, um pouquinho mais para frente. Não quis no começo, porque muitos serão os chamados e poucos os escolhidos, e quem não tem nível de consciência não assinou essa lista. É exclusiva para você. Está aqui na descrição do vídeo. Essa lista de presença que é muito importante. Por quê? No próximo sábado, eu vou fazer um evento especial chamado Reset Vibracional. E vão rolar alguns sorteios. Eu vou sortear uma águia como essa, um oráculo 369. Vai ter o sorteio da viagem com tudo pago para Paris. Eu vou levar uma pessoa para Paris junto comigo quando eu for fazer o caminho de Santiago de Compostela. Então, essa pessoa vai para Paris, depois de Paris a pessoa volta e eu vou fazer o caminho da França, de Santiago de Compostela. Tudo isso é muito legal. E quem ainda não tem a caneta, nós temos uma caneta oficial do Clube da Manifestação. Ela traz um código de Grabovoi, como eu falei. Eu sou autor, meu livro vai ser lançado mês que vem, meu novo livro, Guia Secreto de Códigos de Grabovoi. E essa caneta tem o código de Grabovoi para fazer técnicas da lei da atração. Então, se você está aqui pela primeira vez, assina a lista de presença, que você concorre aos sorteios, e se você não tiver a caneta, eu dou a caneta com o kit da manifestação para você. Eu explico tudo para você no WhatsApp. A lista de presença, quem já tem o kit também assina para aumentar suas chances dos sorteios do nosso próximo encontro. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário. É um link. Você aperta esse link e me chama no WhatsApp. Eu falo, prontinho, Indesistível, lista de presença assinada, volta para o vídeo. Aí você volta para cá. Pode assinar agora no final do vídeo, mas assina, porque vai ser importante e eu quero saber quem esteve aqui e quem chegou até essa parte do vídeo. Confere se você deixou seu like, se você se inscreveu no canal e lembra, compartilha com alguém que tem nível de consciência para entender isso aqui, porque hoje
Eu estou aqui falando com você, tendo construído uma vida que o jovem de 21 anos, com voto de pobreza, não tinha nem coragem de imaginar. Viajei o mundo, criei uma realidade próspera, dei a meu filho, a minha família, uma vida que naquela época não podia nem imaginar. Mas tem uma coisa que eu ainda não te contei. Tem uma coisa que aconteceu dentro daquela noite, entre as 10 da noite e as 10 da manhã, que eu nunca contei publicamente. Não foi só o livro que mudou tudo. Teve uma coisa a mais. Uma coisa que aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Eu vou te contar daqui a pouco. Mas antes eu quero te mostrar mais algumas leis universais que Jesus ensinou para você entender isso que aconteceu comigo. E te falar de uma palavra que Jesus repetiu 3 vezes no mesmo capítulo e que vai mudar a forma como você ora pelo resto da sua vida. Quando eu fechei aquele livro da Catherine Ponder na manhã seguinte, eu entendi uma coisa que mudou para sempre o meu jeito de ler a Bíblia. Eu entendi que cada parábola que Jesus contou, cada ensinamento que ele deixou, era uma explicação de uma lei universal em forma de história. Jesus não estava dando uma palestra de física quântica para o povo da Galileia. Imagina, será que o povo de Cafarnaum ia conseguir entender o que Jesus falava? Não dava. Aquele povo não tinha nem vocabulário para entender o que é um próton, um elétron, um nêutron, frequência vibratória, hertz, campo quântico. Aquele povo era simples, pescador, agricultor, gente comum, sem consciência. Mas Jesus veio naquela época e, como Deus que sabia de tudo, ele sabia de leis que nós nem compreendemos daqui, já tendo evoluído na ciência. Sabia como o universo funcionava, sabia das leis, sabia da física quântica, sabia de vibração, sabia da frequência. E ele teve que traduzir tudo aquilo para uma linguagem que aquele povo daquela época conseguisse entender. E Jesus é tão maravilhoso que ele criou parábolas, que a mente subconsciente pudesse entender mais do que a mente consciente das pessoas. Ele criou metáforas, ele falou com sabedoria simbólica, ele plantou semente de conhecimento profundo em palavras simples. Hoje, 2000 anos depois, a gente tem ferramenta para decifrar. E quando você decifra, você descobre que Jesus ensinou as leis do universo inteiro, não apenas a lei da atração. Incrível, né? Eu vou te dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, a lei da vibração. Tudo no universo vibra, tudo! A cadeira que você está sentado agora, a parede, o seu corpo, o ar, tudo é energia em vibração diferente. Isso a física já provou. E olha o que Jesus disse em Mateus 17:20. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Você consegue mover uma montanha física com a fé? Não da forma que muito pregador prega, mas você consegue mudar a frequência vibracional de uma situação inteira da sua vida com a fé. A montanha de Mateus 17 é a montanha que está dentro de você, a montanha do medo, a montanha da escassez, a montanha do trauma, a montanha do passado que não te larga. Essas montanhas vibram numa frequência muito baixa. E quando você eleva a sua fé, quando você sobe a sua frequência, essas montanhas se dissolvem. Porque elas não conseguem existir na frequência alta da fé. Isso é lei da vibração, isso é Mateus 17:20. Segundo exemplo, a lei da causa e efeito. Tudo que você planta, você colhe. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis. Deus não deixa escarnecer, pois
Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Uma lei universal. Você planta amor, planta ódio, colhe ódio. Você planta abundância, colhe abundância, planta escassez, colhe escassez. Não tem como burlar, não tem como pular, não tem como reclamar com Deus depois de colher o que você plantou. E aqui mora um ponto que muita gente nem percebe. Os pensamentos que você cultiva todos os dias, as palavras que você fala, os seus atos, a sua vibração, todos são sementes. Por isso que eu disse que a sua realidade de hoje foi você quem criou. A palavra que você fala sobre você mesmo também são sementes. A frequência em que você vive é um adubo da sua colheita. Se a sua vida hoje não é o que você queria, não culpa Deus, não culpa o destino, não culpa o azar. Assume a responsabilidade sem culpa. Culpa vibra abaixo. Olha o que você plantou. Vamos limpar o terreno. Vamos preparar a terra e fazer um novo plantio. Olha o que você falou de você mesmo nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Olha o pensamento que ronda a sua cabeça quando você acorda de manhã. Por isso que no grupo do Clube da Manifestação nós estamos fazendo todos os dias a técnica do milagre da manhã, 7418. Você está fazendo? Me conta aqui nos comentários. Se você não está, depois você entra no grupo do clube e você faz. A sua colheita é o reflexo direto da sua plantação. O terceiro exemplo é a lei da gratidão. E essa é a mais poderosa de todas. Quem agradece pelo pouco atrai mais. Quanto mais você agradece, mais motivos você tem para agradecer. Quem reclama do pouco atrai menos, até afasta. Está lá em Mateus 13:12. Ao que mais tem, mais lhe será dado e terá em abundância, enquanto ao que menos tem, mais lhe será tirado e lhe será tirado tudo que lhe resta. Essa frase, ela parece injusta. Numa primeira leitura, eu briguei com Deus muito tempo. Não aceitava isso. Mas ela não é sobre dinheiro. Ela não é sobre material. Ela é sobre estado vibracional. Quem se sente rico atrai riqueza. Quem se sente pobre atrai pobreza. Quem se sente abençoado recebe bênção. Quem se sente abandonado recebe abandono. Não é Deus que está sendo injusto, ele nunca é. Deus é perfeito. É a lei que Deus criou. E a chave para quem não tem, para quem se sente sem, é começar a agradecer, mesmo sem ter. Agradecer antes. Agradecer antes muda a frequência. Mudar a frequência muda a colheita. E aí começa a vir. E olha que coisa. Lei da vibração, lei da causa e efeito, lei da gratidão, lei da atração. Tudo isso é Bíblia. Tudo isso é Jesus. Tudo isso é o que Deus ensinou para a gente há 2000 anos. E é por isso que eu falo com tanta convicção que estudar essas leis, aplicar essas leis, viver de acordo com essas leis, cuidar de si, se tornar uma pessoa melhor, evoluir, cuidar dos seus pensamentos, da sua mente, não é desafiar Deus. Se tornar um ser humano melhor é honrar Deus. É dizer, Senhor, eu entendi o que o Senhor criou e eu vou viver dentro do que o Senhor desenhou para mim. Isso é fé. É fé madura de uma pessoa como você que tem esse nível de consciência mais elevado, mais sofisticado. Isso é cristianismo de quem realmente conhece o Cristo. Isso é uma consciência que você pode aplicar também na sua religião, se for outra. Quem criou tudo isso foi o mesmo Deus. E as leis são as mesmas, independente da sua religião. E olha, antes de eu continuar, eu quero falar uma coisa direta para você. Tem gente aqui nesse canal de várias religiões diferentes, várias crenças, várias jornadas espirituais, e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Eu valorizo demais, já falei isso lá no começo do vídeo. Tá? Então, se você não é cristão, deixa um comentário aqui dizendo como que você pode adaptar tudo isso que você aprendeu dentro da sua própria fé. Ao longo desse vídeo eu te falei
que tem uma palavra que Jesus repetiu 3 vezes no mesmo capítulo. Eu já vou revelar essa palavra. E quando você entender por que que ele repetiu 3 vezes, você vai entender o que está faltando na sua vida, tudo se transformar, e se transformar em uma velocidade assustadora. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para pensar. Por que que tem gente que reza todo dia e não acontece nada? Por que que tem gente que decreta, visualiza, faz quadro dos sonhos, ativa código de Grabovoi, carta para o universo e a vida não muda? Por que que tem gente que conhece a lei da atração há anos e continua exatamente aonde estava? Eu vou te responder. Porque você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Essas pessoas acharam que a mudança estava na técnica, mas a mudança está dentro dela. As técnicas são para mudar dentro de nós. O trabalho é dentro de nós. Não é o que você quer, não é o que você pede, não é o que você ora, é o que você é vibracionalmente, é o que você é na sua frequência, é o que você vibra. Se você vibra no medo, você atrai medo. Se você vibra na escassez, você atrai escassez. Se você vibra na culpa, você atrai mais motivos para se sentir culpado. Se você vibra na raiva, você atrai mais situações que dão raiva. E isso vale mesmo que você reze a oração mais linda do mundo. Vale mesmo que você visualize uma Ferrari linda, se sinta, eu estou dirigindo a Ferrari, sou rica, eu ganhei na loteria. Vale mesmo que você escreva no seu diário, mesmo que você fale de prosperidade, que você sopra canela. Se a frequência está errada, se aqui dentro está errado, a oração não funciona. Se a frequência está errada, o decreto não funciona. Se a frequência está errada, a lei da atração não funciona. Não porque ela não exista, é porque você só atrai o que você é. Eu fiz e não funcionou. Não, você não fez. Você fez técnica, mas você não fez a mudança onde tinha que ser feita, que é dentro de você. Porque ela está funcionando perfeitamente. A sua vida é um retrato da lei da atração. A lei da atração não funciona para mim. Funciona, olha para a sua vida. Tudo que tem na sua vida foi a lei da atração. Ela funciona o tempo inteiro igual a gravidade. É você que não está controlando aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. E o que você é o que você não quer, muitas vezes. E aqui eu preciso te falar uma coisa que vai te chocar. E eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para falar a verdade. Tem coisa dentro de você que nem é sua. Tem dor que você carrega que veio da sua mãe, que veio da sua avó, do seu pai, que veio de gerações anteriores. Tem padrão de pobreza que está no seu sangue há mais de 100 anos. Tem padrão de fracasso amoroso que está na sua linhagem há gerações. Tem culpa de prosperar que foi plantada nas mulheres da sua família muito antes de você nascer. E você acha que é seu. Você acha que é a sua personalidade. Você acha que é o seu jeito. Você acha que você nasceu para isso. E não é. É carga vibracional, kármica, que está impedindo a sua frequência de subir. Está te segurando. Olha o que está escrito lá em Êxodo 20, versículo 5. Deus fala de iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A Bíblia falou disso há milhares de anos. A ciência hoje confirma, com a epigenética, trauma se transmite geneticamente. Padrão emocional passa de avô para mãe, de mãe para filho. Está cientificamente provado. Mas Jesus veio para quebrar isso, não veio? Veio para resetar. Olha o que ele fazia. Ele expulsava demônios, curava cego, ressuscitava morto. Ele transformava água em vinho. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava resetando a frequência das pessoas. Ele estava tirando delas o que não era delas. Ele estava limpando carga ancestral, carga emocional, carga vibracional. Ele estava devolvendo para cada uma daquelas pessoas a versão delas que Deus tinha desenhado antes do mundo plantar lixo nelas. Lixo vibracional. E eu te pergunto,
Se Jesus resetou a frequência dos outros, por que você acha que ele não te deu o poder de você resetar a sua? E aqui é o ponto onde eu vou fechar uma promessa que eu fiz para você no começo do vídeo, lá no comecinho. Eu te disse que existe uma palavra que Jesus repetiu 3 vezes no mesmo capítulo, e que quando você entender por que ele repetiu 3 vezes, você nunca mais vai orar do mesmo jeito. Volta comigo, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. 3 verbos, 3 ações, 3 níveis de profundidade. Pedir é o nível superficial. Você fala, você verbaliza o desejo. Buscar é nível médio. Você se move, você age, você procura. Bater é nível profundo. Bater é insistir, é não desistir, é ser indesistível, é continuar. Mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. É bater até abrir. É bater até abrir. E olha o que Jesus fez. Ele não usou 3 sinônimos, ele usou 3 etapas. E a maioria das pessoas para na primeira. A maioria das pessoas só pede. Pede e fica esperando. Por isso que no meu livro eu falo das 7 chaves da lei da atração. Está baseado nisso aqui. Eu decido, eu peço, eu manifesto, eu solto, eu agradeço, eu ajo e eu recebo. Mas a porta só abre para quem bate. E para bater, você precisa de uma frequência sustentada, você precisa de uma vibração que não desmorona no primeiro obstáculo, você precisa estar vibracionalmente forte. E é exatamente por isso que existe uma coisa chamada reset vibracional, que você vai participar junto comigo. Você vai ter essa oportunidade, você ganhou a oportunidade de participar gratuitamente no próximo sábado. Se você está assistindo esse vídeo antes do dia 16 de maio, se não já começou, dá tempo, vem participar com a gente. Uma jornada para transformar a sua vida em 21 dias, para resetar o campo vibracional, mental, kármico. Não é curso, não é palestra, não é conteúdo da internet, é uma jornada de 21 dias, onde você vai literalmente resetar a sua frequência, limpar a sua carga ancestral, limpar o trauma, o medo, memórias doloridas do passado, limpar padrões da sua linhagem, linhagem essa que é carregada há gerações. Você vai elevar a sua vibração para um nível que talvez você nunca tenha sentido na sua vida inteira. E quando isso acontecer, a lei da atração que você estava tentando aplicar vai começar a funcionar pela primeira vez de verdade. Você vai se sentir uma pessoa criadora da realidade, organizando, colocando tudo no seu devido lugar e com um sentimento de leveza tão profundo, porque a frequência vai estar finalmente alinhada com o que você quer. São 21 dias. E eu vou te dizer uma coisa. 6 anos de transformação em 21 dias. Porque o que a gente vai fazer ali, numa pessoa que está no caminho, leva anos para acontecer naturalmente, e a gente acelera, a gente comprime, a gente reseta com ferramenta, programação neurolinguística. E é por isso que eu criei essa jornada, e você vai estar lá junto comigo. Eu te disse, lá no começo do vídeo, que tinha uma coisa que aconteceu comigo naquela madrugada de 2002, que eu nunca contei publicamente. E eu te disse no meio do vídeo que dentro daquela noite eu fiquei lendo a Catherine Ponder e aconteceu uma coisa por volta das 4 horas da manhã, que não foi só o livro, foi mais. Agora eu vou te contar. Por volta de 4 horas da manhã eu estava ali numa parte profunda do livro e eu cheguei numa parte onde a Catherine fala sobre a relação entre a fé e a prosperidade. E ela cita uma passagem da Bíblia. Ela explica que prosperidade não é o oposto da espiritualidade. Que prosperidade é a expressão material da espiritualidade verdadeira. Eu fechei o livro, coloquei o livro de lado por um instante. Eu fiquei olhando para o teto. E ali,
naquele silêncio da madrugada, eu chorei profundamente. Eu chorei porque eu entendi que o voto de pobreza que eu tinha feito não era um voto para Deus, era um voto contra mim mesmo. Eu tinha me convencido que estava servindo, mas eu estava me punindo. Eu tinha me convencido que estava sendo humilde, mas estava sendo arrogante. Porque pensa comigo, quem é mais arrogante? A pessoa que confia em Deus, que quer prosperar a vida dela, ou a pessoa que decide sozinha que Deus quer para ela a escassez? Quando eu chorei naquela noite, eu pedi perdão. Eu pedi perdão pelo voto que eu tinha feito, eu pedi perdão por ter me transformado num peso para o meu pai, eu pedi perdão por ter ousado decidir no lugar de Deus qual era o tamanho da vida que eu deveria ter. E ali, naquela madrugada, eu soltei. Soltei a culpa, soltei o medo, soltei a ideia de que a pobreza era santidade. E eu disse para Deus assim, ó: Senhor, me ensina a viver a vida que o Senhor preparou para mim. E me dá força para honrar essa vida, para honrar quem o Senhor me fez ser, para cumprir o propósito que o Senhor desenhou para mim. E foi naquela madrugada que a minha frequência mudou pela primeira vez. Não foi o livro, não foi só a leitura, foi a decisão que aconteceu naquele momento de entrega e que me transformou no Edson que eu sou hoje. É por isso que eu estou aqui hoje falando com você. 23 anos depois, estou aqui falando com você, tendo construído tudo que eu construí, porque tudo começou naquela madrugada, onde uma decisão profunda mudou a frequência de um jovem de 21 anos. E o universo todo se reorganizou para entregar a vida que aquele jovem decidiu viver. E é exatamente isso que eu quero para você. Exatamente isso que eu me dediquei para gravar esse vídeo da melhor forma possível. E eu quero que você tenha a sua noite de 2002. Eu quero que você tenha a sua madrugada de decisão profunda. Eu quero que você resete a sua frequência. Mas você não precisa esperar uma virada do destino. Você não precisa que o seu pai te dê um chacoalhão. Você não precisa virar uma noite inteira sozinho, sozinha. Porque agora, 23 anos depois daquela noite minha, eu tô te entregando uma jornada estruturada de 21 dias, onde a gente vai juntos, onde a frequência vai subir dia após dia, com método, com técnica de programação neurolinguística, com prática, onde essa carga ancestral, onde esse karma, tudo vai sair, onde o padrão antigo vai morrer, onde a versão de você que Deus desenhou antes do mundo plantar lixo vai voltar a respirar. Reset vibracional. Começa no próximo sábado, dia 16 de maio. Eu quero você lá, 9 horas da manhã. 2 horas, das 9 às 11. Conteúdo rápido e direto. E eu preparo você para iniciar o reset. A gente vai fazer juntos, porque eu vou fazer o meu também. Lembrando você, tem uma lista de presença aqui na descrição desse vídeo, fixado nos comentários. Assina essa lista de presença que você garante a sua participação no reset. E se você ainda não tiver a caneta da manifestação, eu te dou ela de presente para você poder ter a caneta durante o reset vibracional. E quem já tem a caneta, quem já está no grupo do Clube da Manifestação, já está com a vaga garantida, assina a caneta para aumentar as chances de ganhar uma águia que eu vou sortear, o Oráculo 369, e aumenta as chances de ganhar a viagem com tudo pago para Paris. Já pensou você lá em Paris junto comigo? Mas mais importante que eu sorteio isso é a transformação que você vai viver. Eu quero te agradecer profundamente nesse momento, porque eu sinto que eu me transformei gravando esse vídeo. Existe um Edson antes desse vídeo e um Edson depois desse vídeo. E enquanto eu gravava esse vídeo, eu já estava conectado com você que ia assistir. Então você faz parte disso, do fundo do meu coração. Gratidão. Gratidão profunda. Se você não está no nosso grupo do Clube da Manifestação ainda, assina a lista de presença, pega a sua caneta, entra no grupo. E a partir de agora eu quero que você saiba de uma coisa. Que nós, você e eu, nós vamos juntos em uma incrível jornada de transformação,
uma nossa melhor versão aqui no Clube da Manifestação.